Aqui em Atos capítulo 8, versículo 4, vamos ver. Entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Até aí. Entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por essa manhã, por esse dia. E nós queremos, Deus, assim, colocar a nossa vida diante de Ti. Para que a gente possa entender o que é que o Senhor tem para nós, Pai, individualmente, como família, como ministro, como ministério e também como igreja. Que nós possamos, ó Deus, entrar naquilo que o Senhor tem para nós e glorificar o Teu nome em todo o tempo, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, esse texto, ele fala da atitude de alguns irmãos, ou a atitude da igreja, quando ela foi dispersa após a morte de Estevão. Estevão é conhecido como o primeiro mártir da igreja. Então, Atos capítulo 7, vai mostrar ali quando Estevão foi apedrejado por causa da palavra, por causa da pregação. Estevão era um dos 6 que foram escolhidos para servir as mesas, e era um homem que tinha grande unção, grande poder, grande autoridade. E ele começou a pregar, começou a fazer grandes sinais em nome de Jesus, e ele foi perseguido, morto, apedrejado por causa do Evangelho. Aí a gente lê aqui no capítulo 8, diz que a igreja foi desencadeou-se uma grande perseguição, a igreja foi perseguida, e nesse momento, então, a Bíblia nos conta que aqueles que foram dispersos, eles foram pregando por toda a parte. Mas nós precisamos entender, e depois eu gostaria que você lesse o livro de Atos com bastante tranquilidade. Eu vou citar aqui várias coisas. Se a gente ficar abrindo para ler tudo, talvez se estenda muito, né? A ideia não é a gente ficar abrindo todos os textos. Alguns textos eu vou citar, você pode simplesmente ouvir e depois você lê na sua casa com calma, se você ainda não está familiarizado com a história da igreja no livro de Atos. Irmãos, o livro de Atos, durante muitos anos mesmo, e até mesmo até hoje, alguns círculos cristãos e algumas igrejas e alguns teólogos, alguns pensamentos, o livro de Atos ele nunca foi um livro de teologia ou de um livro para nos ensinar algo. O livro de Atos era simplesmente um relato histórico de algumas coisas. Então as pessoas nunca extraíam lições, ou como é que eu vou dizer, nunca extraíam teologia, tratados teológicos do livro de Atos, porque ele era simplesmente um relato histórico. Mas de 1940, 1950 para cá, se levantaram alguns teólogos, até mesmo no meio reformado, e pessoas, teólogos pentecostais, que têm entendido que não, que o livro de Atos, apesar de ser histórico, ser um relato histórico, ele também contém uma doutrina. Ele escolheu eventos históricos, o escritor de Atos, Lucas, ele escreveu eventos históricos, mas que tinha tanta coisa que ele podia falar, tinha tanta coisa que ele podia contar, mas os eventos que ele escolheu tinham sim, inspirado pelo Espírito Santo, um propósito de nos mostrar como que a igreja primitiva viveu. Como que a igreja primitiva ela viveu, como ela desfrutou do poder de Deus para pregar o Evangelho, como ela decidiu algumas coisas, como ela caminhou em meio ou diante da perseguição, como a igreja primitiva, os cristãos dos primeiros anos, dos primeiros tempos, como que eles se comportaram e como eles então estavam conduzindo a igreja. E a gente vê aqui várias coisas, são muitos detalhes, eu já falei aqui, o livro de Atos é um livro que eu amo demais, E Deus tem falado comigo, que nós, irmãos, não temos o direito de construir a igreja que nós queremos construir. Nós temos que construir a igreja que Deus quer construir. Entenderam? Pensa numa pessoa confortável. Sou eu, estou confortável, irmão. Estou aqui, o salão está bonito, está tudo certo. Tem banheiro, tudo limpinho, está tudo tranquilo, irmãos. Por que é que eu vou querer ir para um lugar que não tem nada, que vou ter que construir? Eu estou perguntando isso para mim mesmo. Porque há algo dentro de mim que está me levando a viver coisas maiores, a me tirar da facilidade, a me tirar do comodismo, para que nós possamos viver aquilo que Deus tem, não aquilo que nós queremos viver. E nós, às vezes, na vida, nós às vezes nos acomodamos com a vida do jeito que ela é, com as facilidades,
com as dificuldades e achamos que Deus não vai fazer nada novo. Então, quando vier uma situação, a maneira como você vai reagir àquela situação é muito importante. O que a pastora Adriana pregou semana passada. Com qual espírito você tem enfrentado os seus gigantes? Não foi isso? Quem estava aqui lembra. Qual é o espírito que você tem enfrentado os seus gigantes? Então aqui eu quero falar aqui que é interessante quando nós vemos aqui no versículo 4 do capítulo 8, que aqueles que foram dispersos, eles iam por toda parte pregando a palavra. Eles já haviam decidido anteriormente o que eles fariam. Essa não foi a primeira perseguição que se levantou na igreja. Essa perseguição aqui, que está sendo citada no capítulo 8, não foi a primeira. A igreja vinha sendo perseguida. E vou ler aqui rapidamente, você não precisa abrir. Lá em Atos capítulo 2, versículo 13, Atos capítulo 2, fala da descida do Espírito. Quando os irmãos então foram cheios do Espírito, começaram a falar em outras línguas. Lá no versículo 13 diz que alguns zombavam dizendo, eles estão embriagados. Então, enquanto eles estavam falando em línguas, cheios do Espírito, louvando a Deus, glorificando a Deus, alguns começaram a zombar deles, dizendo que eles estavam bêbados. Lá em Atos capítulo 4, quando Pedro e João, eles curaram um coxo de nascença, quando eles estavam indo para o templo, para a hora da oração. Naquele caminho, um homem paralítico pediu uma esmola para Pedro. Pedro olha para ele e diz, você não tem prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele homem levantou, foi curado na hora. Entrou no templo com Pedro e João, saltando de alegria, louvando a Deus. Então Pedro e João começaram a pregar para as pessoas que viram aquele milagre. E Pedro então falou assim, olha, é pelo poder de Jesus que este homem está curado. Era um homem conhecido que ficava todo dia na porta do templo. E aquele homem foi restaurado de forma sobrenatural. Então eles ainda falavam ao povo, Atos capítulo 4, quando vieram os sacerdotes, o capitão do templo, a polícia do templo, e também os saduceus, ressentidos por eles ensinarem a Jesus. E prenderam Pedro e João. Foram presos, e foram perseguidos, e foram impedidos, foram ameaçados de pregar o nome de Jesus. E quando eles viram a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Levaram ele no sinédrio, o mesmo tribunal que julgou a Jesus Cristo à morte. E eles foram presos porque estavam falando de Jesus, naquele mesmo tribunal. E eles então se levantaram e começaram a falar assim, olha, nós não vamos obedecer a vocês, antes importa obedecer a Deus. E eram homens incultos, iletrados. Iletrados é analfabeto, não sabiam ler, não sabiam escrever. Eram homens que não tinham a cultura, eram pescadores, eram pessoas simples. Mas uma coisa, eles olharam para esse pessoal e falaram assim, esses dois homens têm algo diferente. Eles estiveram com Jesus, eles têm autoridade naquilo que eles falam. Eles creem realmente naquilo que eles falam. Irmãos, quando as pessoas olharem para mim e para você, e quando elas virem o nosso vocabulário transformado, quando elas olharem para nós e virem aquilo que Deus fez na nossa casa, na nossa família, quando eles olharem para nós e ver como Deus nos restaurou, como Deus nos levou a um momento de prosperidade, de crescimento na vida, e nós crescemos, estamos abandonando tudo aquilo que não prestava, as pessoas vão olhar para você e vão reconhecer que nós estamos com Jesus. É isso que estava acontecendo aqui. Mas mesmo assim eles foram ameaçados para não pregar mais. Diz assim em Atos 4,18, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Ou seja, pessoas ali com autoridade, pessoas que estavam vivendo, pregando aquilo que, quando eles foram soltos, irmãos, Atos capítulo 4, versículos 23 ao 31, quando eles foram soltos, reuniram-se com a igreja, contaram sobre as ameaças que eles receberam, e a igreja toda se sentiu ameaçada. Imagina, irmãos, naquele momento, Pedro e João, então, eles são soltos, depois de serem ameaçados, e eles se reúnem com a igreja, junto a galera e falam assim, pessoal, molhou. É assim que fala, jovem? Não sei, né? Estou tentando dar uma de jovem aqui, mas está dando ruim, né? Molhou. Deu ruim, alguma coisa nesse sentido aí. Nós fomos lá, oramos pelo coxo, o cara foi curado. Eu fiquei feliz, um milagre. Quem é que não vai se alegrar com o milagre?
Aí você chega na sua casa feliz. Nossa, eu me converti, agora eu vou servir a Jesus. E de repente a perseguição começa na sua casa. A sua esposa não gosta, o seu marido não gosta, os seus pais, os seus avós reclamam que você virou crente, mudou de religião. Você bebia, se drogava, se prostituía, você para de fazer essas coisas porque você tem uma nova vida e você recebe perseguição dentro da sua casa. A sociedade nos persegue porque nós pregamos sobre a família. A sociedade eles ficam indignados, sabe por quê? Porque eu não sou adúltero, porque você deixou de adulterar. A sociedade fica indignada porque nós acreditamos que existe homem e mulher. Não cremos que a homossexualidade é algo de Deus, não cremos. As pessoas podem viver o que querem, mas nós seguimos o que a palavra de Deus diz. E as pessoas ficam indignadas quando nós lemos a palavra e declaramos aquilo que cremos. Na família, no pai, no papel do pai, no papel da mãe, na maternidade, na paternidade abençoada por Deus, uma família onde ela cresce o propósito daquilo que Deus tem, onde nós abandonamos práticas mundanas e então agora nós nos reunimos para adorar a Deus. Aqui, não fazer mal para ninguém, irmãos. A não ser para o capeta, né, que fica incomodado. Eu não entendo, mas a perseguição se levanta. E a perseguição se levantou. Pedro e João chegavam assim, cara, nós oramos para o cara foi curado. Um coxo de nascença, ficou a vida toda ali naquela porta do templo. E quando ele entrou conosco ali, curado, pulando, louvando a Deus, o cara ficou alegre, o cara já levantou e estava ali adorando, dançando, pulando. Nós achávamos que todo mundo ia ficar feliz, mas não, que veio o pessoal do templo, veio a polícia do templo, nos prenderam, nos ameaçaram, que nós não podemos mais fazer esse tipo de coisa. E a igreja, então, ao mesmo tempo que percebeu que Pedro e João haviam feito um milagre, essas também perceberam que não era apenas Pedro e João que não podiam mais pregar, mas todos eles não deviam mais pregar no templo. Vocês concordam? Você acha que a ameaça era só para Pedro e João ou era para todo mundo? Se fizeram uma ameaça para mim aqui, irmãos, é só para mim ou é para todos nós? É para todos nós. No seu grupo de relacionamento você não vai poder fazer mais. Na sua família você não vai poder pregar para os seus filhos. Existem países que é proibido você pregar o evangelho para pessoas menores de 18 anos. Não é isso, pastor Dilson? Existem países que você não pode pregar para criança. É proibido por lei. E aí? Então existe uma perseguição. E existia uma perseguição. Aí nesse momento eles estiveram diante de uma decisão. E a decisão era a seguinte, e agora? O que nós vamos fazer? Nós vamos ficar aqui tranquilos, cuidando uns dos outros? Nós vamos aqui ficar aqui na nossa reunião, profetizando entre nós, orando uns pelos outros, tirando carrapicho um do outro? Nós vamos ficar aqui, cuidando de nós e tranquilos, não vamos nos preocupar com eles, eles querem para o inferno, problema deles. Ou nós vamos continuar pregando a palavra, nós vamos continuar vivendo aquilo para o que o Senhor nos chamou para viver. Foi uma decisão que eles tinham que tomar. Nós estamos no capítulo 4 de Atos. Diante da perseguição. Lá atrás, antes daquilo que nós vemos aqui em Atos capítulo 8, versículo 4. Atos capítulo 8 diz que aqueles que foram dispersos por causa da perseguição foram pregando em todo lugar que eles estavam. Eles foram pregando a palavra. Mas lá atrás, naquele dia, alguns anos antes, eles tomaram uma decisão. E a decisão deles está lá em Atos capítulo 4, versículo 29. No meio da oração que eles estavam fazendo como igreja, eles falaram o seguinte: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Eles pediram intrepidez, eles pediram coragem. Por que alguém pede coragem, irmão? Essa está fácil, não está? Uma pergunta fácil. Por que alguém pede coragem? Porque ele está sem coragem. Se você não vai pedir aquilo que você tem, você vai pedir para Deus o que você não tem. E eles pediram coragem para pregar, porque eles sabiam
que a perseguição poderia vir. Eles sabiam que as dificuldades viriam. Eles sabiam que talvez a coisa ia ficar pior. Eles sabiam que realmente poderiam enfrentar situações complicadas e difíceis. Então, nesse momento, eles tinham que tomar uma decisão. Eu quero chamar você nessa manhã uma decisão. Eu quero chamar você uma decisão. Sabe por quê, irmãos? Porque como eu vou me comportar amanhã depende do que eu decido hoje. Não espera chegar a situação para você decidir na hora. Não espera chegar a situação para você decidir na hora. Eu já decidi no meu coração que eu quero amar e servir a Deus. Então, irmão, se chegar uma mulher para mim e falar algo, se insinuar para mim, eu já estou decidido, eu não quero nada, irmãos. Já decidi, eu não vou deixar para decidir na hora. Nossa, mas a moça é bonita, né? Será que ela viu em mim? Será que eu tenho alguma chance? Não, eu não vou pensar essas coisas. Por quê? Porque eu não quero saber de nada. Eu já decidi que eu vou ser fiel à minha esposa. Decidi anteriormente. Então, irmãos, nós somos chamados a uma decisão agora. Você que está ouvindo essa palavra, eu creio que Deus está chamando você a tomar uma decisão nesse momento. Você vai viver para Deus ou não? Você vai decidir, você que é jovem, você vai decidir se você vai ficar com a menina ou com o rapaz na hora que aparecer a oportunidade, ou você vai decidir agora, eu vou me guardar para o meu marido e para a minha esposa. É agora que você vai decidir. Por quê? Porque eu quero agradar a Deus. Você que é empresário, você vai se render às facilidades do mercado, aos subornos e às situações, agora ou não? É agora que você tem que decidir. Eu vou projetar a minha vida, eu vou apontar a minha vida para um caminho de santidade. Eu vou apontar a minha vida para um caminho de segurança em Deus. E eu não vou deixar para decidir na hora, eu decido agora. Irmãos, a decisão ela tem que ser antes. Ela tem que ser antes. Sabe por quê? Porque eu não posso viver a minha vida do jeito que eu gosto. Eu não posso, a minha vida não pertence a mim. 1 Pedro capítulo 1 diz que eu fui comprado por preço. Então agora glorifique a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, vocês foram comprados por preço. Glorifique a Deus agora com a vida de vocês. 1 Pedro capítulo 1, versículos 16, 17 em diante. Olha, se nós chamamos de Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga todas as coisas, a gente tem que se comportar com temor durante a nossa jornada. Sabendo, irmãos, que nós fomos comprados não por pedras preciosas, por ouro, por prata, coisas que se corrompem, mas pelo precioso sangue de Jesus. Ou seja, se eu fui comprado pelo Senhor, a minha vida pertence a Ele, a minha vida deve glorificar a Ele. Então eu preciso decidir agora que eu não vou caminhar em direção ao pecado, eu não vou caminhar em direção a uma tranquilidade, eu não vou caminhar, às vezes tem coisas que não é pecado, mas é uma omissão. Eu não posso ficar quietinho aqui cuidando da minha vida, achando que está tudo bem, está tudo certo, enquanto tem gente morrendo do lado de fora. A pergunta que eu tenho para mim e para você é: nós temos o direito de conduzir a nossa vida do jeito que nós gostamos? Ou nós temos que estar atentos às pessoas que estão ao nosso redor? Deixa eu te falar algo que para você pode ser ridículo, para mim não é. Há algum tempo atrás, estava com a Olivia no colo. A Olivia hoje está com 2 anos, ela devia ter um pouco menos de 1 ano. E eu estava com a barba por fazer, não tinha feito a barba. Então eu estava com a barba um pouco grande. Não estava grande, porque eu nem tenho barba, né, irmãos? Mas assim, estava uma coisinha. Sabe quando você passa a mão assim, coça a mão? Desse jeito. E eu estava com a Olivia no colo, e de repente ela fez um movimento com a cabeça e passou aqui no meu queixo, e eu olhei o rosto dela, ficou marcado, ficou vermelho. E aquilo doeu tanto em mim, irmãos. E ela deu uma choradinha assim, então ela nem entendeu o que aconteceu. Mas como ela passou muito rápido, raspou aqui no meu queixo, e a minha barba arranhou o rosto dela. Todas as vezes agora que eu sei que a Olivia e a Giovana vão para casa, eu faço a barba. Todas as vezes. Por quê? Fazer barba é chato, irmãos. Às vezes eu não tenho um compromisso, estou dentro de casa, estou tranquilo, não vou fazer. Deixa para fazer amanhã. Mas eu não posso viver algo que vai ferir as pessoas que estão ao meu redor. Eu não posso, porque eu tenho preguiça ou porque é chato fazer barba, colocar a minha neta numa situação que ela pode se ferir. É algo simples.
Mas eu não posso viver algo como pai, como marido, como pastor, como crente. Eu não posso viver algo que vai ferir alguém, ainda que não seja nada demais. Fazer a barba não é nada demais. Mas quando eu não faço a barba, eu firo a minha neta. Então eu faço. Sabe por quê? Porque eu a amo. E eu quero que ela vá para minha casa com alegria. Irmãos, Marcelo às vezes vai trabalhar em casa. Enquanto ele está trabalhando, eu vou lá, faço um café e dou na mão dele. Você quer um café, Marcelo? Ele está ali trabalhando em reunião. Não, pode ser. Fica até sem jeito. Ele fica sem jeito, irmãos. A verdade é essa. Eu vejo que ele fica constrangido. É bom que fique, né? Mas já está perdendo a vergonha já. Mas vou lá, levo um café e dou para ele. Sabe por quê, irmãos? Porque eu quero que ele traga as minhas netas para minha casa. Eu vou tratar bem dele, que eu quero que ele leve minha filha em casa. Não é, irmãos? Podia falar assim, não, minha filha, o cara tem que vir aqui, e não sei o quê, e tá. Não, irmãos. Vá pelo caminho do amor. Serve, abençoa. O que foi, meu amor? É por ele também, é claro, por você também. É claro que é por ele também. Serve, irmãos. Vamos servir os nossos filhos, vamos servir os nossos pais, vamos servir as nossas esposas, vamos servir uns aos outros com alegria, servindo, vivendo aquilo que Deus tem para nós vivermos. Porque, irmão, se eu ficar tranquilo na minha comodidade, eu posso estar deixando de viver aquilo que Deus tem, querido, porque melhor coisa é dar do que receber. É melhor abençoar do que ser abençoado. É melhor honrar do que ser honrado. A honra, irmãos, pastor Milton que fala isso, meu pastor, a honra, ela é uma semente. Porque a gente acha que eu estou honrando aqui o pastor Silvio que está sendo beneficiado. Nossa, ele está desfrutando. Não, quando você honra, irmãos, a honra libera o poder de Deus, a honra libera milagres de Deus sobre a nossa vida. Quando você honra alguém, Deus vai favorecer a sua vida. Então eles tinham uma decisão para tomar. E diante da perseguição, diante do quadro que se desenhou, eles precisavam tomar uma decisão. E falou assim, e agora? Nós estamos entendendo que, por mais que a gente pregue a verdade, por mais que a gente faça milagre, por mais que a palavra de Deus ela seja a verdade, as pessoas não vão aceitar e vão nos perseguir. O que nós vamos fazer com isso? Eles poderiam escolher ficar tranquilos. Senhor, o Senhor está vendo, nós vamos ficar aqui, vamos cuidar de nós, os nossos filhos, nós vamos ensinar aqui em segredo. Mas eles pediram coragem para desempenhar aquilo para o que o Senhor os chamou para fazer. Queridos, nós precisamos pedir coragem, ousadia para Deus, para a gente viver aquilo que Deus tem para nós vivermos. Seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja no ministério, seja na igreja, individualmente, como família, como igreja, nós precisamos pedir coragem para viver algo novo. Nós precisamos entender que o Senhor está nos chamando a um tempo de decisão. Há um tempo de decisão, meu irmão. Você precisa decidir agora se você quer andar com Deus ou não. É o que o Josué falou lá no final do livro de Josué, falou assim, olha, vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele fala, não, nós vamos servir a Deus também. Ele falou assim, olha, quanto a vocês, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Ele tomou decisão. Gente, nós precisamos entender isso. E a gente está vendo que várias perseguições, em Atos capítulo 5, versículos 17 e 18, fala que eles prenderam todos os apóstolos, recolheram todos eles à prisão pública. E se você vai lendo a história de Atos 5, você vai ver depois que um anjo apareceu, tirou todos eles, e eles foram pregar no templo de novo, foram presos porque estavam pregando. E de madrugada, o anjo foi lá, abriu a porta, eles saíram, foram de novo, e foram para pregar de novo. Aí os capitães foram lá, prenderam eles, levaram de novo e iam matá-los. Até que se levanta um homem chamado Gamaliel e dá um conselho, fala assim, olha, se essa obra for de homens, ela vai perecer. Mas se essa obra for de Deus, vocês podem ser achados lutando contra Deus. Então diz lá em Atos capítulo 5 que eles foram açoitados. E ordenaram que eles não mais falassem no nome de Jesus. Foram açoitados.
e eles foram soltos. Eles saíram do sinédrio, sabe fazendo o quê, irmãos? Se regozijando, porque foram achados dignos de sofrerem açoites pelo nome do Senhor Jesus. Você vê que é um outro tipo de gente. Vocês concordam comigo? Não? Esses caras eram diferentes, irmãos. Estavam alegres porque foram surrados por causa do nome de Jesus. Se acharam dignos de serem surrados. Ou seja, se alegraram. Eles já estavam decididos. Aí em Atos capítulo 6 e 7 vem a perseguição a Estevão. Conta-lhe a história. Ele foi apedrejado. E aí nós vemos que a igreja foi perseguida e foi dispersa. Mas não acabou aí, irmãos. Quando a gente vai lá em Atos capítulo 9, versículo 1 diz assim, que Saulo, que depois se tornou o apóstolo Paulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos, ele foi até o sumo sacerdote e pediu cartas para perseguir o pessoal em Damasco. Não bastava que a igreja estava dispersa, levantou-se perseguições maiores. E Saulo então começou a perseguir mais e mais a igreja. E numa dessas viagens, ele tem uma queda, ele viu a Jesus, mas Paulo ele dá testemunho disso. Ele fala nas cartas dele, nos seus testemunhos, ele fala: eu persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres, lançando-os na prisão até a morte. Atos capítulo 26, ele fala: foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém, com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava meu voto contra eles. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, Paulo fala de si mesmo: eu sou o menor dos apóstolos, nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 13, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Esses irmãos sofreram perseguição e as pessoas queriam destruí-los. Alguém aqui já sofreu uma perseguição a ponto de querer destruir a sua vida? Eu acho que não. Aqui no Brasil, acho que não. Provavelmente não. Mas, irmãos, diante dessa perseguição, eles já haviam decidido lá previamente. Eles já haviam pedido coragem para enfrentar situações que talvez fossem desfavoráveis. Eles estavam pedindo coragem para enfrentar algo, para viver aquilo que Deus os tinha chamado para viver. O Senhor Jesus chamou os seus discípulos e falou assim: olha, vão por todo mundo, prega todo mundo. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Jesus reuniu eles e falou assim: ó, ide por todo mundo, ensinando-os a guardar aquilo que eu tenho dito, façam discípulos de todas as nações. Eles sabiam que tinha algo sobre eles, algo para viver, algo para alcançar. Jesus falou para eles assim: olha, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e vocês serão minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Havia algo neles, havia algo que estava implantado no coração deles, uma conquista para o Senhor, uma vida que adorava a Deus, uma vida que pregava o Evangelho, uma vida, irmãos, coerente com aquilo para o qual eles tinham sido chamados. E a igreja, eu volto a dizer, nós não temos o direito de fazer a igreja que nós achamos como ela deve ser. Nós temos que fazer a igreja como Deus diz que ela deve ser. Deus diz como a igreja deve ser. E sabe como é que a igreja deve ser? Uma comunidade de homens e mulheres, discípulos de Jesus, que andam em santidade, que pregam o Evangelho, que não temem diante das circunstâncias, porque sabem quem foi aquele que os chamou para viver vitória, para alcançar coisas grandes, para andar em santidade, para viver um testemunho, porque não somos chamados para pregar de boca, somos chamados para pregar com a nossa vida. Não somos chamados para contar uma história, somos chamados para testemunhar uma história que mudou a nossa vida. Não somos chamados para contar a história do Evangelho ou para fazer palestras, somos chamados para viver com o Espírito Santo queimando dentro de nós, transformação de vida, ousadia, fé, meu irmão, quebrantamento, choro, oração, intercessão, crendo que Deus vai fazer algo melhor na sua vida e na vida daquele que está perto de você. Nós somos chamados para viver a igreja do jeito que Deus quer que ela seja, não do jeito que nós queremos que ela seja.
Eu não posso estar sentado aqui no culto e acomodando tudo a minha vida. Não é a minha vida, não é a palavra de Deus que se acomoda à minha vida, mas é a minha vida que se acomoda à palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que me traz conforto, me traz segurança e me traz uma vida nova apenas, não. Mas é a palavra de Deus que me leva a ser um homem melhor. A palavra de Deus que me desafia a ser um evangelista. A palavra de Deus que me desafia a ter que fazer a barba para não ferir a minha neta. É a palavra de Deus que me desafia a mudar o meu vocabulário para não ferir a consciência dos meus filhos. É a palavra de Deus que me desafia a não fazer bobagem na minha finança, na minha empresa. Por quê? Porque eu não quero que se abram brechas para que a minha família seja tocada. É a palavra de Deus que me leva a viver tudo aquilo que Ele tem projetado para eu viver. Uma vida nova, liberta, totalmente restaurada. Alguém que agora vive em novidade de vida. Ora, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Eu vou acomodar a minha vida à palavra de Deus. Eu vou lançar o meu coração aos pés do Senhor. Eu vou viver aquilo que a palavra de Deus diz. Sabe por quê? Porque eu não pertenço mais a mim. Fui comprado por preço. Não pertenço mais a mim. Irmãos, essa é a igreja que o Senhor está procurando nesses dias. Para fazer de nós, homens e mulheres, quando saímos por aquela porta, nós vamos sair para fazer a diferença. Nós vamos sair para olhar nos olhos das pessoas e declarar uma palavra de Deus sobre ela. Nós vamos sair por aquela porta e fazer a diferença na escola dos seus filhos, na empresa onde você trabalha, no prédio onde você mora. Nós vamos sair daqui para lá e vamos fazer a diferença. Sabe por quê? Porque nós não somos bonzinhos, irmãos. Não somos merecedores de nada, mas carregamos algo em nós que mudou a nossa vida e mudou a nossa história. Nós somos portadores de uma palavra de esperança. Nós somos portadores de uma palavra de poder. Nós somos portadores do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É isso, irmãos. Então esses irmãos entenderam isso. E diante das ameaças, eles pediram coragem para enfrentar. Irmãos, tem gente calado no nosso meio. Sabe por quê? Porque tem problemas familiares. Tem gente que se cala porque tem problemas financeiros. Tem gente que se retrai por problemas pessoais. Estamos então acuados e retraídos diante da oposição, quando na verdade, irmãos, eu e você precisamos nos levantar e dizer assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu faço parte da igreja, eu vou caminhando, se tiver alguma resistência, vai caindo em nome de Jesus. Foi quando Moisés estava saindo da escravidão do Egito, de repente olhou para trás, está o exército de Faraó, olhou para frente, está o Mar Vermelho. E aí ele falou assim: Senhor, o que nós vamos fazer? Deus falou para ele assim: por que você clama a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Eu acho que Moisés entrou em parafuso, irmão. Vou marchar para onde? Se for para trás, o exército pega. Se for para frente, é o mar. Diga ao povo que marche. Moisés virou para o povo assim: vamos marchar, galera. Aí um olhou para o outro assim: tá bom, então vamos, né? Vai na frente aí, Moisés, nós vamos atrás. De repente, na hora que ele estendeu o cajado, as águas se dividiram. Talvez, querido, falte você pegar o cajado que Deus colocou na sua mão, sua autoridade, como homem de Deus, como mulher de Deus, e você levantar o cajado na sua casa e falar assim: aqui na minha casa não, Satanás. Na minha casa não. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Toda artimanha maligna, todo intento satânico, na minha casa não. Na minha mente não, diabo. Na minha mente não. Toda opressão, toda intenção satânica contra a minha vida, você não vai prosperar. Olha, está escrito que nenhuma arma forjada contra o povo do Senhor prosperará. Você se levanta para cair. Irmãos, marcha em direção à sua vitória, à promessa de Deus para a sua vida. Creia que Deus está com você, querido. Vamos enfrentar situações difíceis. Ninguém está dizendo isso, que não vai. Nós não somos triunfalistas. Não, vai dar tudo bem, vai dar tudo certo. Não é isso que eu estou dizendo, não. Mas eu estou dizendo o seguinte: que se o Senhor é por nós, quem será contra nós?
Aquele que não poupou o seu único filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará juntamente com ele, graciosamente, todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Irmãos, levanta em fé. Ah, mas está tão difícil, meu filho. Cara, levanta a sua mão. Talvez a circunstância não vai mudar, mas o seu coração vai mudar. Eu abençoo a vida do meu filho. Ah, mas ele está ali, está nas drogas, não quer saber. Não, em nome de Jesus eu declaro sobre ele uma transformação. Irmão, vamos orar. Vamos crer, meu marido não quer saber, não, meu marido vai ser avivado, o meu marido vai ser avivado, o meu marido vai ser avivado. Muda, irmãos, porque Deus não muda a situação de quem murmura, Deus muda a vida de quem profetiza. Então, irmãos, por que eles continuavam pregando? É uma questão que... Uma vez eu vi o pastor Carlos do Chile, pastor Carlos Dias, faz muitos anos que ele não vem para cá, né? Alguns irmãos conhecem. E essa pregação toda é motivada por uma frase que ele falou num dia que ele estava pregando e eu estava traduzindo ele. E ele falou assim: por que é que a igreja saiu pregando o evangelho que a fazia sofrer? Pensa bem, você tá sendo disperso, fugindo da sua casa lá em Jerusalém, a igreja estava lá, de boa, tranquilo, de repente eles tiveram que fugir. Deixaram suas empresas, deixaram seus animais, deixaram suas casas e fugiram, irmão, para salvar a vida. E eles fugiram e pregavam a palavra. A própria palavra que parece que causava tanta dor para eles. Essa palavra que causou tanta dor para eles é a palavra que eles pregavam. Não faz muito sentido isso. Mas sabe por que eles continuavam pregando o evangelho? Porque a dor não era maior do que o júbilo. A dor não é maior do que a alegria. A dor não vai ser maior do que o júbilo de servir a Deus. É isso, irmãos. É só essa. É a única explicação. Lá em Atos capítulo 11 diz que aqueles que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e Cirene, foram até Antioquia. Falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Esse texto é um texto emblemático, porque a gente descobre aqui que eles só pregavam para os judeus. Mas alguns também pregaram a outros que não eram judeus, gregos. Eu estou com uma tosse seca, irmãos, vou ter que tossir mais um pouco, dá licença. Aproveita. Na hora que eu parar para tossir, você tosse também, vem? Aleluia. Só pregavam para os judeus. Alguns estudiosos acreditam que Deus permitiu que a igreja fosse dispersa, porque a igreja ficou ali em Jerusalém, irmãos. Já estavam anos ali. Alguns dizem 7, outros 10 anos. Ali pregando só para judeu, entre eles. Por mais que estivesse pregando ali no templo, só entre eles. Então alguns acreditam que Deus permitiu aquela perseguição, porque aí o evangelho se espalhou. Interessante, né? Como Deus ele permite algumas coisas na sua vida para que algo melhor aconteça. Às vezes a gente não entende, mas por que eu estou sofrendo isso? Por que eu estou passando por essa situação? É porque Deus quer nos levar a viver o projeto perfeito dele. Deus permite, irmãos, situações para que a gente venha clamar. Deus permite situações para que a gente olhe para Ele e volte a depender dEle. Deus permite. Não é que Deus gera, mas Deus permite uma ou outra situação para que a gente possa olhar para Ele e falar assim: Deus, eu preciso do Senhor. E aí, irmãos, Deus vem e Ele muda rapidamente aquilo ali. Esses irmãos tinham alegria, pregaram com alegria. Antioquia, onde aqui diz que falavam aos gregos anunciando o evangelho do Senhor. Diz versículo 21, Atos 11, 21. A mão do Senhor estava com eles e muitos crentes se converteram ao Senhor. A mão do Senhor estava com eles. O que significa isso, irmãos?
Será que tinha uma mão que perseguia eles, que nem a família Adas, a mãozinha assim? A mão do Senhor estava com eles. Significa que o poder de Deus operava na vida deles. Amém? Eles começaram a pregar ali para várias pessoas, saíram daquele universo só dos judeus e começaram a pregar para os gregos também, para um monte de gente. E a Bíblia então faz essa menção, o escritor aqui, Lucas, ele faz essa menção, a mão do Senhor estava com eles, e então muitos creram. Antioquia é a igreja que enviou Paulo e Barnabé. Antioquia é a igreja que depois enviou Paulo e Silas. É uma igreja que cresceu a tal ponto que você vai ver lá em Atos capítulo 13, diz que tinha 5 pessoas, Paulo, Barnabé, Manaém, não sei quem mais, não lembro agora, eram 5 homens que ensinavam. Aí Paulo viaja, depois quando Paulo volta, acho que Atos capítulo 16, se não me engano, aí diz que ali estavam muitos outros ensinando, ou seja, a igreja multiplicou a sua liderança, multiplicou os pastores, multiplicou os apóstolos, a igreja cresceu, uma igreja missionária. Mas é uma igreja que foi fundada, não foi fundada pelos apóstolos, ela não foi fundada por homens que faziam grandes milagres, que eram conhecidos como Pedro, João. Não, quem fundou a igreja de Antioquia, sabe quem foi, irmãos? Se você souber, você me diz, porque a Bíblia não fala. Eu não sei o nome desses irmãos que fundaram a igreja de Antioquia, a igreja mais forte do livro de Atos. Eu não sei quem fundou, você também não sabe. Mas sabe quem agiu? Eu sei quem agiu, você também sabe. O Espírito do Senhor agiu naquelas vidas. Irmãos, quando nós decidimos anteriormente a andar com Deus, custe o que custar, aconteça o que acontecer, Deus vai nos usar poderosamente. Poderosamente. Diante da perseguição, Filipe, lá em Atos capítulo 8, conta a história de Filipe. Filipe era colega de Estevão. Foram reconhecidos no mesmo dia. Filipe, Estevão, mais alguns irmãos, no mesmo dia. Estevão e Filipe pregavam, tal. Estevão foi morto, Filipe viu Estevão ser morto, e Filipe então fugiu para salvar a sua vida. E diz que Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. E as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Filipe era colega de Estevão, de ministério. Como eu disse, que no mesmo dia foram ordenados, ele mesmo foi disperso por causa da perseguição de Estevão. Ele sabia o que podia acontecer. Ele viu o Estevão do amigo dele, é que nem você está aqui com seu amigo, vivendo aqui todo dia, de repente alguém vem e mata ele por causa de Jesus, e aí? Você vai parar ou você vai continuar? Irmãos, Filipe continuou. E lá no final da vida dele, aproximadamente 25 anos depois, Paulo dando testemunho, Atos capítulo 21, no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. O estilo de vida de Filipe influenciou os seus filhos, as suas filhas. Tinha 4 filhos que profetizavam. Imagina um culto, imagina um culto, irmãos, onde você está lá com o apóstolo Paulo sentado na rodinha. Aqui do lado tem o evangelista Filipe, né? Silas. Ali do lado tá as 4 filhas de Filipe que profetizavam. Vocês conseguem imaginar um culto desse? Quem gostaria de estar num culto desse? Como é que ele sabe que as 4 filhas dele profetizavam? Porque eles viviam isso na casa deles, sentaram para estar ali. E ali, enquanto eles adoravam a Deus, enquanto eles serviam ao Senhor, as 4 filhas deles se levantaram e profetizaram. Irmãos, sabe o que eu vejo? Eu vejo que o estilo de vida que eu tenho vai influenciar os meus filhos. Deixa eu te falar algo. O estilo de vida de Filipe influenciou positivamente. As suas 4 filhas eram evangelistas. Mas se ele fosse um camarada safado, um cabra safado, que nem diz por aí, né, Félix? Se ele fosse um cabra que não valesse nada, as filhas dele iam ser influenciadas do mesmo jeito, para o mal. A pergunta é: de que maneira eu vou influenciar a minha família? De que maneira eu vou influenciar os meus filhos? Irmãos, nós precisamos amar a igreja, amar o evangelho, amar o Senhor. Nós precisamos influenciar os nossos filhos com a pregação do evangelho, vivendo aquilo que ele tem para nós. Desfrutando de coisas tremendas, viver o evangelho na nossa casa, no nosso dia a dia. Se você é pai e mãe, não viva o evangelho só aqui na igreja. Não viva uma vida religiosa, mas viva uma vida para Deus e com Deus.
No seu dia a dia, busque a Deus, glorifique ao Senhor. E você vai ver, os seus filhos serão influenciados positivamente. Irmãos, qual o tipo de estratégia que o inferno tem usado para nos afastar daquilo que o Senhor pediu para a gente fazer? Qual o tipo de estratégia que o diabo tem afastado, tem usado para nos afastar do propósito de Deus? Qual o tipo de estratégia que até mesmo nossa carne nos afasta de Deus, nos afasta daquilo que Deus tem? Irmãos, nós precisamos decidir. Você vai pregar, você vai viver para Jesus, não importa o que acontecer, irmão. Você quer que a sua família seja impactada pelo seu estilo de vida, e eu quero dizer para você, ela vai ser impactada pelo seu estilo de vida. O estilo de vida que você tem vai moldar a sua família, os seus filhos. Qual é o impacto que você quer causar? O que é que você quer causar? A perseguição aqui quis abalar a igreja de Atos. Era a realidade deles. E eu vou dizer para você, as facilidades querem paralisar a nossa igreja aqui no Brasil. Talvez nós não sejamos perseguidos, mas nós temos tantas facilidades, que essas facilidades nos impedem de viver algo melhor. Irmãos, eu não estou aqui para viver fácil, eu não estou aqui para viver acomodado, eu não estou aqui para viver tranquilo, aquilo que me dá paz e alegria, não. Eu estou aqui para viver aquilo que Deus quer que eu viva. Nós estamos aqui como igreja para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. É por isso que nós vamos entrar num tempo de desafio, sim. Vamos entrar num tempo de desafio, mas vamos viver coisas grandes, irmãos, porque sem luta não tem vitória, sem desafio não tem conquista. Vocês estão quietos. A busca pela bênção pessoal tira os nossos olhos dos perdidos. A gente quer viver tão bem, tão tranquilo, tão não sei o quê. Outro dia eu recebi um casal em casa, um casal jovem, casou há pouco tempo, e falou para mim, Padre Adriano, assim, olha, a gente é novo, casou há pouco tempo, nós temos muitos amigos que ainda não são cristãos, como é que a gente vai fazer para alcançar eles? Olha, irmão, que mentalidade abençoada. Quem está entendendo o que eu estou falando? Que mentalidade abençoada. Por quê? Porque vê a necessidade, vê o estilo de vida que eu tenho, vê a necessidade, vê e se preocupa, Deus, como é que eu vou servir o Senhor de tal maneira de causar um impacto na vida daqueles que me rodeiam? Se eu ficar buscando só a minha bênção, só o meu bem-estar, irmão, eu não vou viver aquilo que Deus tem. Nós precisamos de coragem, nós precisamos de ousadia. Porque se nós amarmos a Deus, se nós amarmos os perdidos, Deus vai confirmar as palavras dele nos nossos lábios. Deus vai confirmar as palavras que você disser. Deus vai confirmar a obra das tuas mãos. E nós vamos começar a viver coisas tremendas, amém, irmãos? Milagres tremendos, extraordinários. Eu queria orar com você nessa manhã. Queria que você feche os teus olhos, mesmo assentado. Eu creio que Deus está chamando você a uma decisão. A uma decisão. O que você vai fazer da sua vida? O que você vai viver, querido? Como homem de Deus, mulher de Deus, como jovem, o que você quer alcançar? Sabe, nós não podemos estar aqui olhando a palavra do Senhor e achando que essa palavra, ela não tem, ela serve para o irmão que está do meu lado, mas não serve para mim. Ah não, quem tem que pregar são os pastores, não sou eu. Quem tem que pregar é o Dudu, o ministro de louvor. Ou então aqueles que estão responsáveis por um grupo de relacionamento, pessoas que têm... Não, irmãos, nós somos a igreja. Todos nós somos chamados para pregar. Todos nós somos chamados para viver o extraordinário. Todos nós somos chamados para viver algo tremendo de Deus. Em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque aqueles que foram chamados para transformar o mundo foram transformados primeiro. Amém? A igreja aqui que decidiu pedir coragem e ousadia para o Senhor foi a igreja, irmãos, que recebeu transformação, que recebeu perdão dos seus pecados, que recebeu, querido, novidade de vida, recebeu algo novo. Então ela sabia com quem ela estava lidando. A igreja conhecia Deus. E por isso, diante da dificuldade, ela falou assim, não, a gente conhece o Senhor. E nós não queremos ficar cômodos e acomodados. Nós queremos viver o que o Senhor tem. Nós queremos viver o que o Senhor tem.
E como a gente tem feito os domingos, eu quero orar por você, irmãos. Eu quero orar. Sabe por quê? Porque eu quero que juntos a gente aceite o desafio de viver o que Deus tem para nós. Você pode estar enfrentando um desafio hoje familiar. Você pode estar enfrentando um desafio pessoal seu. Você pode estar enfrentando um desafio ministerial. Você pode estar enfrentando tantas coisas, tantas dificuldades, tantas lutas. A questão é, você vai decidir o que, irmãos? Decida agora andar com Deus. Decida agora, não deixe para decidir na hora. Decida agora que você não vai se dobrar ao mundo. Decida agora que você vai crer, independente das circunstâncias. Decida agora que na sua boca não vai sair mais murmuração, mas vai sair palavras que vão glorificar a Deus, que vão alinhar a sua vida com o Senhor. Decida agora que você vai abrir mão daquilo que você pensa para abraçar o que a Bíblia diz. Decida agora, irmãos. Decida agora que nós vamos caminhar com Ele. Nós vamos caminhar com Ele em fé, em ousadia, com alegria. Sabe, com determinação de um coração que sabe a quem serve, sabe a quem conhece. Pessoas que vão liberar palavras de fé sobre a sua casa. Pessoas que vão liberar palavras de fé sobre a sua vida, sobre a sua empresa, sobre as situações. Nós somos chamados a esse estilo de vida. E a igreja então no começo talvez estava achando que ia ser tudo um mar de rosas. Mas quando ela percebeu que o negócio era difícil, eles tiveram que decidir. Querido, eu acho que você já entendeu que as coisas não são fáceis. Mas eu quero perguntar para você hoje, você decide andar com Deus? Você decide viver o que Deus tem para você viver? É uma aventura maravilhosa, irmãos. E você vai experimentar tanta coisa, tanto poder de Deus, tanto livramento, tanta provisão, tanta situação, que você vai olhar para trás e falar assim: o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos conduzido em vitória. Queria convidar você a ficar de pé. Vem aqui à frente, vamos orar juntos. Quero orar com você, você que quer viver esta realidade, você que entende que precisa ter uma mudança de postura, de declaração de fé. Irmãos, vamos orar juntos, vamos declarar sobre a sua vida algo tremendo de Deus acontecendo. Enquanto o Dudu ministra uma canção, quero chamar você aqui, vem à frente, vamos orar, vamos crer, vamos dar passo de fé, vamos liberar a nossa fé no Senhor, naquilo que Ele está dizendo, naquilo que Ele está falando aos nossos corações.